Começou o Canal Esportes, Tava com saudade de você, viu? Verdade, do coração. Você, torcedor azulino, que ainda está em festa depois da goleada contra o Coruripe, pelo Alagoano. Time reserva e o CSA fazendo bonito, o CSA voando. Mas, azulino, segue o líder, viu? Segue o líder, porque o CRB quase toma um susto do céu e quase perde a liderança. Não perderia a liderança, não. Perderia, não. O CRB tá bem, segue o líder voando, 2-1. Bem verdade, teve que o Lucão entrar ali e salvar a nação regatiana. Mas, hoje o Canal Esportes promete. Dia 7 de abril, dia dos jornalistas. Dia 7 de abril foi quarta-feira, foi ontem. Dia 8 de abril, hoje. Tanto no dia 7 quanto no dia 8, eu tinha programado aqui para você conversar com dois jornalistas que trabalharam nos bastidores de CSA e nos bastidores de CRB. Ontem a gente teve um probleminha, não conseguimos entrar com o Matheus Pimenta, mas fica para a próxima semana. Por enquanto, a programação do dia 8 segue firme e forte. Firme e forte, que a gente vai conversar daqui a pouquinho com Maxwell Oliveira. Ele que trabalhou por um bom tempo nos bastidores, na assessoria de imprensa do Clube de Regatas Brasil. E a gente vai descobrir desafios, vitórias, conquistas, aprendizados dessa profissão e dos bastidores desse mundo que leva até você o melhor da informação. Beleza? Não sai daí não, estou ajeitando aqui com o Maxwell, porque vamos começar agora. Rufem os tambores, o meu, o seu, o nosso Canal Esporte. Agora sim, voltamos em definitivo, eu, Alexandre Lino, batendo um papo com ele. Maxwell, seja bem-vindo. Homem acostumado a estar por trás das câmeras, agora ao vivo, no Canal Esportes, aparecendo para um monte de gente que quer saber. Maxwell, como foi toda essa história aí no trabalho, na assessoria de imprensa, na gestão do presidente Marcos Barbosa? Seja bem-vindo ao Canal Esportes. Bom, Alexandre, primeiro eu quero dizer que é um prazer, né? Estar podendo conversar contigo. Como você fala, normalmente eu fazia o meio-campo, né? Entre as entrevistas, mal aparecia, até nas entrevistas da assessoria, o que saía era a minha voz, né? Porque eu não aparecia, eu fazia as perguntas, mas não aparecia. Então é um prazer enorme para mim estar podendo bater esse papo contigo, falar um pouquinho sobre como foi o trabalho de assessoria de comunicação no CRB. Porque o torcedor, ele às vezes acha que uma coisa não está sendo feita, mas pelo contrário, né? A gente está fazendo muito, trabalhando muito, como foi nesse meu período. Não foi um período fácil. Eu cheguei no CRB em 2017 e me dediquei ao máximo. Eu cheguei para ser câmera, cara, da Galo TV, que a Galo TV estava desativada, né? Então, assim, eu me juntei com alguns amigos, a gente reativou a Galo TV, isso de maneira própria nossa, né? A gente não pediu nenhum recurso do clube, por exemplo. E na medida que o tempo foi passando, as responsabilidades foram aumentando, né? Até que no mês de agosto eu consegui, no caso, atingir o ápice, digamos assim, da comunicação do clube, que é chegar até a assessoria de comunicação. Então, para mim foi uma experiência fantástica. E eu te digo assim, que todo esse meu tempo serviu pra caramba para que eu chegasse na assessoria de comunicação no momento de transição, no momento em que a torcida estava com mau humor danado, né? E a gente conseguisse passar por esse período, eu diria praticamente assim, sem falhas, né? É óbvio que tiveram falhas, tiveram erros, mas se a gente for levar em conta a dificuldade que eu tinha lá no dia a dia, eu tenho muito orgulho de ter passado por essa experiência da maneira como passei. Para mim é fantástico, é algo que eu vou levar para o resto da vida. Eu aprendi o que é o futebol, né? Eu acho que o futebol não se resume àquilo que acontece dentro das quatro linhas, né?
muito pelo contrário. Deu para perceber bastante o que é de fato o futebol, o que é que como as coisas no futebol acontecem. Às vezes o resultado não vem, não é porque os caras simplesmente não conseguiram fazer o gol. E às vezes é falta de sorte, né? Às vezes a gente tem esse pensamento de querer apontar o que acontece, né? Mas assim, o futebol, esse tempo que eu passei lá no CRB me fez abrir muito os olhos em relação a muita coisa em relação ao futebol. E para mim, eu só tenho a agradecer, né, ao CRB, agradecer à torcida, e principalmente ao presidente Marcos Barbosa, pela oportunidade e confiança que ele me deu de crescer de maneira fantástica profissionalmente. Uma experiência que poucos tiveram, né, assumir uma assessoria de comunicação de um clube do tamanho como o CRB. Então, para mim é uma honra colocar na história, né, na minha história pessoal, que eu trabalhei no clube do meu coração e da maneira como foi. Né, fazendo 500 coisas diferentes, mas sempre com o maior prazer de atender a imprensa. Talvez as pessoas, algumas, né, alguns membros da imprensa ficaram chateados um ou outro momento que a gente não respondia, mas tudo tem explicação. Não era por má vontade, muito pelo contrário, né? Quando eu não respondia a um é porque eu estava fazendo alguma coisa para outro e assim... para mim foi fantástico dar sequência aí na entrevista e à medida que os assuntos forem abordados... É bom que você fala bem, você vai explicando, é bom, entrevista assim que vai rendendo, a conversa vai rendendo. Eu ia perguntar isso, porque o telespectador que assiste a gente aqui no Canal Esporte está acostumado muitas vezes a ver e ouvir o cronista esportivo, o Viderlan, o Lino, o Warner Oliveira e os companheiros das outras emissoras. Mas o assessor de imprensa, essa figura, muitas vezes, na maioria das vezes, ela não aparece para o torcedor, mas ela é fundamental no exercício da nossa profissão. E eu queria que você falasse assim, como é o desafio, dia a dia, a rotina de um assessor de imprensa, no seu caso, do assessor de imprensa do CRB. Como é que era essa sua rotina? Olha que daqui para frente ainda vou perguntar dos desafios, histórias. A gente tem coisa, tem meia hora de programa para bater papo aqui. Assim, primeiro, né, quando o comentário como iniciou em relação ao torcedor, muitas vezes eu escutava assim, que eu faço parte, eu sempre fui regatiano, né? Então eu sempre estive em grupos, né, desde que se criou o WhatsApp de grupos de torcedores do CRB. E por diversas vezes eu escutava que a assessoria de comunicação não aparecia, né? Só que, assim, o cara assistia a entrevista que eu gravava, com as perguntas que eu fazia, né? O cara entrava na rede social, o torcedor, né? E via umas fotos que eu tirava, tá entendendo? Entrava no site, lia as matérias que eu fazia, ou quando eu mandava as matérias lá para o grupo lá dos setoristas, né? Pessoal que acompanhava o CRB, os jornalistas, e republicavam nos Instagrams deles, né? O pessoal elogiava, pô, que massa tal, né? Mas não sabia que aquilo era fruto de um trabalho da assessoria, né? Então, assim, o assessor, eu mesmo nunca tive a vaidade de querer aparecer, de querer dar informação, por exemplo, na frente dos setoristas, na frente da imprensa, muito pelo contrário. Eu sempre incentivei que o primeiro a informar fosse a imprensa, e eu me tirava de qualquer vaidade quando eu tinha alguma informação que eu poderia dar diretamente até pelo clube, assim, dando um destaque, né? Eu repassava primeiro a informação para a imprensa para só aí, caso houvesse necessidade, divulgar para os torcedores. Então, assim, sobre essa questão, né, de ser assessor, do meu período dentro do CRB, foi uma série de novidades, né? Óbvio. Eu cheguei no CRB em 2017, em um jogo da Série B, eu não lembro, me recordo qual foi o jogo. E no primeiro ano eu fui apenas o câmera lá da Galo TV, o cara que fazia as filmagens, editava os vídeos e tal, e jogava lá no YouTube. Em 2018, eu comecei a ir com mais frequência também ao CT, e foi quando eu recebi o convite para, de fato, entrar na comunicação do clube, né? E eu fazia as filmagens, tirava as fotografias, ajudava muito o Boroni com a questão da assessoria, porque eu sou formado em comunicação social, né? Habilitação para jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas,
Então, eu sempre fui um suporte muito grande para o Boroni, né? E da mesma forma, quando eu saí, ele também foi um suporte enorme para mim. Ele saiu e não me deixou na mão, digamos assim, né? Ele sempre me deu muito auxílio, sempre que eu precisei dele, e eu agradeço muito por isso, porque não foi um período fácil. As pessoas acham, né, olham de fora assim, e acham que a assessoria é um serviço meio parado, mas não é. Principalmente quando você tem uma mentalidade de sempre estar querendo alguma coisa nova, né? Durante o meu período, eu tenho muito orgulho também das coisas que eu consegui implantar, mesmo com todas as dificuldades. Hoje o site está fora do ar, né? Então o torcedor não vai poder acompanhar isso. A gente repaginou o site totalmente. A gente criou um podcast do Galo lá no site, então todas as entrevistas, né? Quisesse, tanto a imprensa também quisesse baixar, era só entrar lá no podcast do Galo, baixava a entrevista. A gente criou uma galeria de fotos, algo que o torcedor ele cobrava bastante, e fotos do treinamento, né? E a imprensa ela precisa pra caramba. Por exemplo, eu saí tem uma semana da assessoria, mas as fotos continuam lá sendo circuladas e as fotos que eu tirei, entendeu? Então, assim, foi um trabalho que o torcedor ele não vê, e talvez ele veja, né, mas não assimile que é um trabalho de assessoria de comunicação, onde a gente faz uma série de coisas ao mesmo tempo, e essas informações elas acabam chegando no torcedor mesmo que ele não consiga linkar, né? E isso é assessoria, é bom, por isso que eu agradeço demais essa entrevista contigo, Alexandre, justamente para esclarecer essas coisas, né? Para dizer o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente se dedicou até o último dia na assessoria de comunicação do CRB. Eu sei disso, é claro e evidente, assim, para a gente, para o jornalista que está aqui do outro lado, para quem está na Crônica Esportiva, acompanhando o dia a dia, o trabalho de vocês. E aí agora chegou na hora da gente falar, assim, histórias legais, coisas que aconteceram nos bastidores, que as pessoas precisam saber, assim, alguma coisa que aconteceu, aquela história divertida que você vai levar para toda a vida. Mas antes de você responder, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Roberto Boroni, que também passou um período na assessoria de imprensa do CRB, foi mão na roda para a gente aqui em vários momentos. Boroni, aquele salve, viu? Vamos lá, Maxwell, me diga aí aquela história que ficou para a vida inteira. Grande perrengue, né? Porque a experiência que eu tive dentro da assessoria, ela foi fantástica para mim. Como eu falei para você, eu cheguei em 2017 e eu assumi a assessoria em 2020. Então, assim, eu dominava praticamente todos os setores da comunicação, né? Se precisasse tirar foto, eu tirava. Se precisasse gravar um vídeo, eu gravava. Se precisasse fazer um texto, eu fazia. Então, tudo... Eu não tive grande surpresa, assim. Agora, trabalhar com os treinadores é meio complicado, assim, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, né, de trabalhar, e eu já não vou citar nomes, né, mas eu já cheguei a fazer várias escalações para no caso, tentar passar uma coisa para o adversário e divulgar o que é certo as nossas redes, né, passar para vocês, assim, a escalação correta, né? Então, assim, eu tive situações meio que complicadas para você lidar, né? Porque, queira ou não queira, você é assessoria de comunicação do clube e você precisa pensar primeiro na questão do campo, né? Na questão daquilo que a comissão técnica pede. Então, várias vezes eu tive esse tipo de complicação. Eu acho que é a maior, cara, porque às vezes o treinador ele está tão pilhado assim com o jogo que ele escuta a escalação de todo mundo. Então você não tem acesso, você tem que se virar nos 30 para na hora, né, que chegar ali perto ali de você trocar a escalação com o adversário, na hora que você precisa divulgar uma escalação para a imprensa, você não se enrolar e acabar fazendo coisa errada. Então, assim, se tem uma coisa que eu vou me lembrar assim, das dificuldades em relação à assessoria, que eu achava muito legal, a pica que eu ficava na hora, era em relação a essa questão de trocar a escalação do vestiário. Isso. Eu sou torcedor de arquibancada e muitas vezes a gente tá ali, você chega meia hora, uma hora antes,
do jogo, entra e fica ali discutindo a escalação, quem é que vem, quem é que não vem. Quando o cara sobe, que o cara daquela escalação, mas você não disse que estava, rapaz, você disse que não estava. Realmente isso é um momento muito divertido para quem é torcedor de arquibancada, para quem acompanha o Clube do Coração. Marcos, deixa eu lhe perguntar, aconteceu com você, como é que você resolveu a questão de um jogador que é especulado no clube, que o nome dele começa a aparecer na imprensa e ele não chega? Aconteceu isso alguma vez? Como é que foi que você fez para se virar caso isso tenha acontecido? Que eu acredito que aconteceu. Não, isso é comum, né? Eu acho que isso aí para de ocorrer, até porque às vezes não há nem negociação, né? De uma maneira ou outra acaba plantando na imprensa que algum determinado jogador ele desperta o interesse do clube, né? Mas assim, como a gente trabalha com assessoria de comunicação, a gente trabalha com aquilo que é oficial, né? O clube ele deseja manifestar interesse em algum determinado jogador, aí a gente põe. Mas normalmente isso não ocorre, né? Os clubes sabem que se divulgar que está interessado em algum jogador, corre o risco de levar uma rasteira, né? E vir algum outro com uma condição financeira melhor e acabar levando esse jogador. Então, como a gente trabalhava praticamente com o que era oficial, eu sempre que alguém me perguntava a respeito de contratação, se o clube estava interessado em algum jogador, eu dizia que não sabia porque, de fato, eu também não ficava por dentro, para ser sincero. Porque a parte do departamento de futebol só me comunicava quando a negociação estava fechada, né? Porque aí eu tinha que ficar mais atento, eu tinha que colar um texto de apresentação do atleta, a equipe de comunicação tinha que colar uma arte para postar nas redes sociais, eu tinha que saber como que o cara vem, como que o cara treina, né, para a gente já se preparar caso necessitasse, né, de algum fotógrafo, fazer algum outro trabalho de marketing, né? Então, assim, em relação a isso, foi super tranquilo, né? Não tive problema nenhum, não. Algum jogador muito estrela, algum assim, não precisa dizer o nome não, mas algum assim que ele e as redes sociais terminavam atrapalhando o trabalho da assessoria, ou então o diferente, ele e a postura dele nas redes contribuíam com o seu trabalho? Algum jogador teve esse tipo de relação assim, que interferia ou positivamente ou negativamente na assessoria? A gente, assim, tem algumas questões, né? Não só redes sociais, como também sites, que eu abri. Às vezes os sites, eles entram em contato com a assessoria de comunicação para a gente desenrolar as entrevistas, né? E há uma complicação quando os sites entram na frente, né? E aí pergunta alguma coisa e o jogador, no lugar de repassar esses questionamentos primeiro para a assessoria, os caras respondem direto. Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem, né? Que orienta, o jogador disse que não estava nem sabendo, a própria assessoria dele que respondeu, entendeu? Então, eu tinha muito essa dificuldade, eu tinha que estar conversando direto com eles, estar passando que não é assim que funciona, porque pode falar alguma coisa que deve, ou alguma coisa que não deveria. Com as redes sociais, com essa busca de seguidor, de querer aparecer, né? Não no mau sentido, no bom sentido, querer se divulgar, digamos assim, né? A melhor maneira de falar, de querer se divulgar. Os jogadores acabam filmando, por exemplo, a gente está escondendo que o cara viajou. Aí o cara vai e posta no Instagram dele uma foto completo lá onde vai ocorrer o jogo, né? Então, assim, a gente tem que dar essa discussão para o jogador. Cara, evita estar postando foto, a gente não tem essa lista de relacionados, né? Então, evita estar expondo que você viajou, evita estar, por exemplo, filmando umas coisas dentro do CT. A gente estava com a reforma do CT ano passado, né? E a gente queria soltar tudo de uma vez, né? Mas os jogadores mesmo faziam os stories lá, mostravam e acabava vazando, cara. Então, assim, esse tipo de atividade a gente tinha. Eu passava muito tempo, eu seguia todos os atletas, olhava o que eles publicavam, olhavam quais entrevistas, né, iam para o ar, porque às vezes ocorria essas questões, como eu disse, de entrevistas que a gente não estava sabendo.
Então, às vezes o cara dava uma declaração que não era para dar, mas um problema grande eu não cheguei a ter, entendeu? Graças a Deus, durante o meu período, não tive nenhum grande problema por causa disso. Mas tinha esses ajustes para fazer sempre, né? Porque rede social é complicada. Rede social, administrar rede social não é algo divino, não é algo de Deus, dá muito trabalho. Maxwell, bastidores, nesse período você ficou lá, o Galo foi campeão alagoano, bastidores do Galo, numa final assim, como é o trabalho da assessoria de imprensa, o nível de tensão na final de um campeonato alagoano? Assim, como o próprio elenco, uma comissão técnica, como diretoria, a gente vem sempre, né? Principalmente porque, além de profissional, eu era muito torcedor, eu sou muito torcedor do CRB, sou apaixonado pelo CRB. E, assim, quando, por exemplo, na final do campeonato alagoano, a assessoria ainda era do Boroni, mas eu ficava lado a lado com o Boroni, né? Aprendi muito com ele. E a gente sente, cara, a gente sente aquele clima, aquela atenção, aquele ar de decisão realmente, o coração fica batendo mais forte. É um clima muito legal. E foi um dos motivos que me fez aceitar chegar no CRB 2017. Eu queria conhecer, né? Queria saber como é, cara. O primeiro dia que eu entrei no vestiário foi fantástico. Você sentia que era um jogo da Série B, tinha essa pressão toda, mas foi especial. E poder trabalhar no final. A gente foi campeão ano passado, mas eu trabalhei nas outras duas finais que a gente acabou no segundo lugar. Eu passei por 3 experiências. Posso compartilhar aqui, né? 2018 era uma experiência da confiança, mas só que a gente tinha aquela confiança de que seria campeão e ocorreu que não fomos, né? Então, assim, eu pude perceber o semblante dos atletas, né? O quanto os caras ficaram chateados, os caras arrasados lá no vestiário, porque queriam muito ser campeão. E naquele dia ocorreu o fato de a gente não ter conseguido, né, feito o jogo. Já em 2019 era uma tarefa mais complicada. A gente não tinha essa certeza que seria campeão, até porque o nosso rival estava numa condição financeira melhor, ele tinha um maior investimento. A gente tinha perdido o primeiro jogo por 1-0. Né? Mas aí chega aquela hora, né, cara? Eu, como membro da Galo TV, como cara que filmava, tem uma das maiores decepções que eu tenho de um trabalho que eu pude divulgar foi em 2019. Porque o vestiário fantástico, cara, fantástico. Alguns jogadores levantaram muita moral do restante do elenco, que é algo extremamente especial. E eu acho que o futebol, ele tem algumas coisas que você... Porque nos 2 jogos o CRB foi melhor e no segundo jogo, principalmente, a gente teve várias chances para relembrar o pessoal, né? A gente perdeu o primeiro jogo de 1-0, no segundo jogo a gente precisava vencer por 2 gols se quisesse ser campeão, 2 diferenças. E a gente fez 1-0 com o Hugo Sanches no primeiro tempo, no segundo tempo tivemos inúmeras chances de gol, infelizmente a bola não entrou, aquela cabeçada dos Zé Carlos, eu tenho certeza que lembra. Rapaz, eu tava atrás do gol ali, onde foram bater os pênaltis. Eu não consegui chegar na hora que o jogo começou. E quando eu cheguei, eu entrei pela rampa da Veleiro e assim que eu entrei, o gol do CRB. Aí eu disse, rapaz, eu vou assistir o jogo aqui, daqui eu não saio não, porque é o lugar para o CRB ser campeão. Não veio o título. E aí o gol acabou não saindo e a gente acabou sendo derrotado nos pênaltis, né? Muito mérito do Carlos, fantástico. Cara que eu sou amigo até hoje, o João lá, o Papa Café. E assim, e aí é uma outra experiência, né? O vestiário lá do pós-jogo, naquela final. Porque eu vi que os caras estavam, assim, se dedicaram pra caramba também. Havia aquela motivação, havia aquela confiança de que era possível reverter. E o campo mostrou que era possível. É muito importante isso, né? Porque ao contrário do ano de 2018, a gente fez um primeiro tempo muito mal. Então, se tinha essa consciência de que o futebol tinha faltado, digamos assim, aquele tempo decisivo. Mas em 2019, não. A gente fez um ótimo jogo. E, mesmo assim, a gente não conseguiu ser campeão. Eu via muita frustração também no elenco, né? Os caras muito tristes, né? Muito
com com a alegria interna de ter sido aplaudido pelo torcedor, mesmo sem ter sido campeão, mas aquele sentimento de que, pô, velho, por que a gente não conseguiu fazer essa história, né? Que seria tão bonita à frente do CRB, jogador chorando e a gente tendo que ir lá, né, consolar os caras, mostrar para eles que o torcedor ele gostou da atuação, o torcedor aplaudiu, que isso é fantástico. Toda vez que o torcedor aplaude um atleta, isso significa reconhecimento. Então, foi muito legal essa experiência que eu tive. E 2020, o título, né, cara? Infelizmente, pô, tinha perdido 2 finais e aí, 2020, finalmente eu fiz o que era ser campeão alagoano, né? E não só como torcedor, mas fazer parte, subir lá no palco lá para comemorar o título, pegar no troféu, tirar foto com a taça, quase a roda lá do gramado. Então, para mim, assim, foi uma experiência fantástica que o CRB me proporcionou. Todas as dificuldades que eu vinha a ter nos últimos meses lá na frente da assessoria por uma série de questões, isso me fez... eu fazia com maior orgulho justamente por tudo que o CRB me proporcionou, inclusive, né, especialmente nessa final. Foi fantástico. Vou comemorar lá com a galera do vestiário, foi fabuloso. Pena que a pandemia reduziu o tamanho da festa, né? Não, seria uma festa incrível, Maxwell, seria uma festa de lavar a alma, porque o CRB tinha perdido uma final que não era o favorito e onde jogou melhor. Na final que ele era o favorito, ele também perdeu, não jogou bem. Então, seria uma terceira final, perdendo para o rival e que, por sorte, para a alegria do torcedor regatiano, não aconteceu e o título veio. E aí foi muita alegria, muita emoção. E a gente vai chegando na reta final aqui também no Canal Esportes. Maxwell, deixa eu lhe agradecer pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade em poder dar essa entrevista para a gente hoje, por essa relação muito boa que você fez com a diretoria, com os atletas, com a própria torcida e principalmente com a Crônica Esportiva, nós que consumimos muito do seu trabalho nesse tempo que você passou no CRB. Lhe agradeço e deixa aí um espaço para você deixar uma mensagem final para o nosso telespectador aqui do Canal Esportes, para essa torcida regatiana que assiste o Canal Esportes. Os azulinos também assistem, viu? Assim, Alexandre, eu queria só contar a reta final, né? Rapidinho do meu trajeto aí no CRB. Porque eu não estava num período fácil de transição, era muito complicado. Eu tinha acertado com o presidente de que eu ficaria até o final da Série B, porque eu estava extremamente sobrecarregado lá no clube. E aí o presidente acabou ficando até o final de abril e eu não tinha como dizer não, né? Então eu fiquei num período mais complicado que existe para a assessoria de comunicação, que é a de apresentação, que é a de pré-temporada, né? Porque você tem uma série de coisas para fazer. Meu dia a dia lá era gravar entrevista para a imprensa, tirar foto para a imprensa, era gravar vídeos para a imprensa, porque a televisão ela precisava de imagens de apoio. E com a pandemia a imprensa não poderia ir lá para o serviço. E eu também não poderia contratar ninguém para me ajudar, porque como o presidente ele ia sair, ia mudar totalmente a gestão de marketing, eu não poderia levar alguém para ficar alguns dias lá e depois o cara não ter como continuar, né? Então, eu acabei assumindo uma responsabilidade muito grande e é por isso que eu afirmo que eu tenho muito orgulho de ter passado por esse período na assessoria de comunicação. Porque escutar de você, né, que a gente serviu, a gente conseguiu cumprir com a missão, para mim é uma realização. Porque ninguém tem ideia da quantidade de vezes que eu cheguei lá no CT 2 e pouco da tarde e saí 9 horas da noite. Para chegar em casa e ainda ter coisa para fazer. Entendeu? Durante todo esse meu período, para quem não sabe, eu também sou da assessoria de comunicação da Polícia Militar. Então, foram dias extremamente cansativos, mas com maior orgulho eu tive o prazer de cumprir com essa missão. E fica, né, o meu agradecimento também à imprensa por toda a parceria durante esse período. Não tenho o que falar de forma negativa, muito pelo contrário, sempre foram meus parceiros, sempre que eu pude atender, eu atendi. Infelizmente, a assessoria ela não pode fazer tudo, né? Tem algumas pessoas que estão acima e isso impede com que a gente fale
mas até onde eu poderia ir, até às vezes eu furava um pouquinho esse bloqueio para atender vocês. Então, foi especial, agradeço no teu nome a toda a imprensa, agradeço aos torcedores, agradeço mais uma vez ao Boroni por todo o auxílio que me deu. Foi uma parceria, ele como assessor e eu como auxiliar, e depois eu na assessoria, ele em casa de boa, né? Relaxando, mas sempre atendendo. Então, assim, fantástico. E agradeço também ao presidente Marcos Barbosa, porque segurou a barra, né? Não é fácil. Até hoje, alguns torcedores não sabem que eu sou formado em jornalismo, porque eu cresci dentro do CRB e entrei como campeão da Garota B. Então, havia uma imagem meio que, como é que bota o campo para ter assessor de comunicação? Mas não é, cara. Nesse tempo, eu consegui filmar, consegui tirar foto, consegui ter traquejo com jogadores que não é fácil. Até hoje eu tenho grupo com jogadores de amizade, então trabalho com alguns, inclusive na assessoria de comunicação de alguns atletas. Para mim isso é totalmente fantástico, algo surreal. E o melhor, né? A gente sabe disso, Maxwell. A gente sabe disso. Quero lhe dar os parabéns. O programa rendeu hoje. Rendeu. O menino tem boas histórias para contar. Tem aí essa trajetória. A gente deseja sucesso nessa sua futura caminhada, seus próximos projetos. E o Canal Esportes, como você sabe, né? Vai ficando por aqui. Maxwell, você que acompanha o Canal Esportes sabe mais ou menos como o Canal Esportes termina, né? Mas hoje eu acho que eles esqueceram. Esqueceram. Tô aqui esperando, viu? Terminar o Canal Esportes em grande estilo. Agradecendo mais uma vez o Maxwell. E daqui para terminar o programa, viu, Max? A letrinha sobe. Tchau. Tchau, irmão. Muito obrigado, velho.